Olá, meus amigos, um dia de muita paz, de muito trabalho para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria nós estarmos unidos para gravarmos a obra Libertação, obra essa do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, 7 de maio de 2021, nós vamos envolver a nossa querida amiga Aramita, que irá fazer a prece de abertura. Logo depois ela irá fazer os comentários do nosso estudo passado. E o nosso querido irmão Augusto irá dar a voz ao nosso querido Gúbio. Que Jesus possa nos conduzir em mais um trabalho que nós realizamos em nome dele. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de estudo, de aprendizado, desta obra que nos reflete a pensar sobre atitudes, sobre o empenho da amizade, do amor, das boas obras. Ajuda-nos a compreendermos e aprendermos com Gúbio a servir antes de qualquer coisa, antes de questionar, antes de preferências, antes de ódios ou inimizades. Servir e servir por ti. Ajuda-nos a compreendermos essas lições, porque ainda temos preferências, ainda criamos inimizades, ódios e rancores. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque tu estás conosco, hoje e sempre, que assim seja. Na semana passada nós iniciamos o capítulo 12, intitulado Missão de Amor, onde Gúbio pediu permissão para acompanhar Saldanha na visita que ele foi fazer ao filho, que está internado no hospital psiquiátrico, e lá encontrou o filho, sendo obsidiado por duas entidades, a sua mãe e a sua esposa, ambas desencarnadas, e ainda sem consciência do que estavam fazendo, meio hebetadas, não reconheciam o Saldanha, e o Gúbio passou a atender os encarnados e as desencarnadas. E aí nós paramos na parte que ele pediu permissão do Saldanha para fazer uma oração. E Saldanha permitiu, se ele quisesse e acreditasse nisso. Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinastes tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabastes a jactância dos doutores e conversastes amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenastes os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Em casa de Simão, o fariseu orgulhoso, não desprezastes a mulher transviada, ajudaste-a com fraternas mãos. Não desamparastes os malfeitores, aceitastes a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado,
assim procedestes na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixe sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros. Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício, que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos, em nossa condição de inferioridade, se não transformar o amor em ódio, quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isto, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição, porque o viajor, extenuado no deserto, anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiastes os que não creram em ti. Protegestes os que te não compreenderam. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legaste o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? O instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances das rogativas. E essas são as rogativas. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? Elói e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara, aterrado, para um dos ângulos escuros da cela triste. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório. E sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante, que o pranto de amor e compunção, ou seja, sentimento de pesar, irisava, ou seja, coloria, com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, os quais despediam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Porque vocês recordam que o nosso irmão Gúbio, ao entrar na cidade estranha, teve que disfarçar sua própria luz, diminuir. E aqui, nesse momento de oração, a luz voltou a brilhar. E o mais interessante é esse fio formoso de claridade,
incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Então, não só o brilho, mas a ligação. É para nós vermos o que é uma alma que ama. E para nós entendermos aqui, quando nosso Senhor Jesus nos diz: fazei brilhar a vossa luz. Ou seja, ame. Isso quer dizer o quê, tia? Que quando nós estamos realizando um trabalho por amor e em nome do amor, a nossa luz, mesmo que ainda fraquinha, já começa a brilhar. É porque, em verdade, não é o ato de abrir a boca e falar, é o sentimento. Por isso que a gente fala do amor. Porque nesse momento, não sei se vocês recordam, mas lá atrás ele perguntou assim: posso orar pelos nossos? Lembra? Ele não disse os teus, os nossos. Então, o Gúbio, ele já chegou num grau de evolução, em um nível de evolução, que para onde ele olha, ele vê um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe. Ele já conseguiu compreender a parentela espiritual. Ele já conseguiu entender a lição do nosso Senhor Jesus, quando disse a João: João, filho, né? Eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Então, são essas almas nobres. Isso é fazer brilhar a nossa luz. Então, aqui fica bem claro o que é brilhar a nossa luz. Não é vomitarmos intelectualidade. Não. É exteriorizarmos o amor. Então, quando estamos amando, e ele aqui, tudo isso aqui que ele falou, foi em amor pela a esposa, a mãe, o Jorge e o próprio Saldanha. Que não existe outra lei fora do sacrifício. Então, é aqui eu tenho aprendido essa palavra, sinônimo de cristão é sacrifício. E lembra que nós estamos ainda no sacrifício íntimo, de sacrificar vaidade, sacrificar orgulho, sacrificar ciúme, sacrificar egoísmo. Aqui o nosso querido Saldanha, ele está sacrificando a própria dor, para lembrar da dor de Saldanha. Mesmo ele sendo um dos responsáveis para ele sentir essa dor. Então, olha só nível de evolução. Quando ele diz mais embaixo, na longa marcha, temos o coração chagado e os pés feridos, na longa marcha, através das incompreensões que nos são próprias. Muita coisa boa. Essa mensagem, Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiar-te os que não creram em ti. Proteger-te os que te não compreenderam. Gente, ele está falando isso para o próprio algoz. É como se ele dissesse assim: ô Saldanha, eu aprendi com ele. O ódio e amor. Proteger-te os que te não compreenderam. Ressurgir-te para os discípulos que te fugiram. Porque ele não voltou, Jesus não voltou, aos discípulos que todos o abandonaram. E ele já entrou dizendo: a paz seja convosco. Ele não entrou dizendo: está vendo? Todos me abandonaram, mas olha, eu estou aqui vivo. Vocês não acreditaram, eu avisei. Bonito. Não. Paz seja convosco. Ressurgiste para os discípulos que te fugiram. Legar-te o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Gente, legar-te o tesouro do conhecimento divino a todos nós. Vamos lá finalizar essa prece. Fim do intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava, ou seja, que abrigava no regaço, ou seja, ali no colo, e exorou, ou seja, implorou. É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção.
Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente. Embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Desata-os, mestre da caridade e da compaixão. Liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando, esquecendo as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam. Inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes e, em seguida, falou ao rapaz encarnado. Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. Vocês bem recordam que Jorge é filho de Saldanha e que está dentro de um hospício, totalmente surtado. E quem é responsável por esse estado do Jorge é a própria mãe e a sua esposa. Jorge, levanta-te, né? O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto, rapidamente, celeremente. Num impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, obviamente que ele não ouviu, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. Então, aqui realmente era um processo obsessivo de subjugação. Tia, mas a mãe estava fazendo mal a ele, a esposa estava fazendo. Conscientemente não, porque elas também estavam inconscientes. Não sei se vocês se recordam, mas a esposa dele é suicida. Você imagina o que é você ter uma suicida ao seu lado constantemente? Tamanho estado de perturbação. E a mãe, enlouquecida. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas. As interferências do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Então, lembra que a gente já estudou que sintonia é uma lei inderrogável? Então, aqui havia uma sintonia entre ele e a mãe. Não havia, gente, não é isso. Olha, não tinha vínculo de ódio, não tinha vínculo de raiva. Em verdade, elas estavam agarradas a ele, quase num processo de monoideia. E ele na condição ali, aparentemente, de vítima. Mas ele não tinha um vínculo, entendeu? Vibracional, psíquico. Elas tinham uma ação sobre ele? Tinha. Ele estava apenas o quê? Fragilizado por conta da própria prisão. Indevida. Indevida nessa encarnação, né? Nós sabemos que tudo aí tem um porquê.
E o nosso querido Gúbio conseguiu agir sobre as duas. Uma vez ajudando as duas, acabava libertando eles. Então, em verdade, são 3 necessitados. 3 pessoas que estavam literalmente inconscientes. Tanto é que ele usa o termo aqui, no impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida. E ele estava num processo tão inconsciente que ele diz assim, olha, Jorge, levanta-te, Jorge, levanta-te, né? Estás livre. Ele diz, o interpelado arregalou os órgãos visuais, imagina, né, olhar, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Olha a condição que ele estava. Aí ele diz, inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto. Essa inquietação e essa tristeza que estava sempre no rosto era reflexo de quem? Os 3. Então, volta lá. Então, ele diz, a interferência do benfeitor quebrara os elos. Elo é algo que aprisiona, que fixa. A interferência do benfeitor quebrar os elos que oprimiam as parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente, com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre. Mas, antes que pudesse tomar-lhe as mãos, para osculá-las, ou seja, beijá-las, talvez, pediu-lhe Gúbio, sem afetação: Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Despertarão agora, porque elas estão no processo que? Monoideia. Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si, gemendo: onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou por apelido carinhoso de família e gritou, gritou, desvairada de emoção: socorre-me! Onde está nosso filho? Nosso filho! Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. O obsessor da doente, que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas, ou seja, íntimas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio, instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Vocês lembram lá atrás que Saldanha tentou tirar essas duas de todas as maneiras? Elas conseguiam percebê-lo? Não. Carregava, puxava, porque gritava. Por quê? Porque ele sabia que elas eram responsáveis pela situação que o filho estava, nesse processo. Então, agora, ela está livre, ela conseguiu olhar para ele, ela está fazendo as perguntas e ele agora não sabe fazer nada. E agora ele olha para o nosso Gúbio e diz: e aí, o que eu tenho que falar? Eu não sei o que responder. Em que mau sonho me demorei? Indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é essa? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E, em crise de desespero, acrescentava: temo o demônio, temo o demônio. Oh, Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado.
recompondo-se gradualmente. Ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente. O mais interessante, sabe, gente, quando a gente começa a estudar a obra e a gente vai percebendo aqui esse movimento, o que a gente entende é que a esposa o amava e a mãe o amava. Em nome desse amor, desse desespero, elas estão fazendo muito mal ao Jorge. Então a gente para pensar, e aí todos nós aqui somos almas, ou seja, somos espíritos temporariamente habitando um corpo físico, e a qualquer momento, qualquer um de nós poderemos ser chamado à pátria espiritual. Que essa lição possa se fixar, porque ao sair do corpo, nós não estamos em condições espirituais de passarmos vibrações amorosas, porque nós estaremos naquela condição de adaptação. Então, que nós possamos entender que os nossos filhos, os nossos entes queridos, não são propriedades nossas, e que, em verdade, quem cuida de tudo é Deus. Então, que nós possamos ter a responsabilidade de seguirmos, como diz o povo, né? Vai para a luz. Ou seja, acompanhe a espiritualidade superior, não fique dentro da sua casa, não fique agarrado aos seus, vá, siga, ore. Se você percebe aquele momento, meu Deus, e agora o que está acontecendo? Morri, não morri? Na dúvida, ore. Meu Pai, eu não sei se já fui ou se já fiquei, mas seja o que for, me acode, me ajuda. Meu anjo da guarda, cadê o Senhor, né? Eu digo que se eu ouvir o Calbi Peixoto cantando Conceição, eu vou ter a certeza que eu parti dessa para a vida espiritual. Então é esse movimento que nós temos que fazer, desprendimento total. E não, nada de apego, nada de desespero, porque ao invés de ajudar, nós estaremos prejudicando aqueles a quem falamos amar. Vamos ver aí a voz do Saldanha. Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta. Passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sob a garganta. Crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita. Então, para pensar, ela nem tinha identificado que quem estava ao seu lado era a nora. Porque, meus irmãos, cada um ali estava vivendo o seu inferno íntimo. Irene! Interveio o Gúbio, com um poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Porque o caso da Irene é suicídio, é mais complexo. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz, sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Nosso orientador, vigilante, segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote e, sobretudo, ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte, porque ela tomou veneno. Então, toda essa parte dela, olha aqui, as papilas gustativas, a glote, ou seja, gente, porque nós sabemos que isso vai destruindo tudo. Imagina o que é tomar veneno. E ele vai atuar porque ela perdeu o corpo físico? Sim. Perdeu o corpo perispiritual? Não. É um organismo? É. Embora despertada, a suicida não mostrava relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito.
adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou, estentórica: Jorge! Jorge! Ainda bem que o veneno não me matou! Perdoa-me o gesto impensado! Curar-me-ei para vingar-te! Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos! Observando, ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve-me! Atende-me! Onde dormi tanto tempo? Nossa filha! Onde está? O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática, ou seja, de frieza e impassível, de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Então, gente, nós temos uma lição aqui tão grande. O fato de eu ter, ou de eu estar com um espírito adoecido ao meu lado, não necessariamente quer dizer que eu tenha que passar mal. Então, por isso é que às vezes eu digo que nós muitas vezes nos autossugestionamos. E eu tenho aprendido a viver isso na prática. Então, às vezes, você entra no ambiente, aí você já se autossugestiona e começa a sentir uma série de coisas. Às vezes, você vai aplicar um passe e já se fica se autossugestionando também. Não é assim. Você vê aqui que ela está ao lado, está agindo, está gritando, está berrando, e ele não está sentindo nada. Por quê? Porque desligara da influência direta nos centros perispirituais. E ele prosseguiu na mesma atitude, sem sentir nada. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando: Aquieta-te, minha filha. Sossegar-me? Eu? Não posso! Quero tornar a casa! Essa grade me asfixia! Cavalheiro por quem é, reconduza-me ao lar! Meu esposo permanece encarcerado injustamente! Estará por certo dementado! Não me escuta, não me atende! Por minha vez sinto a garganta carcomida de veneno mortal! Quero minha filha e um médico! Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça: Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo, já liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças, de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. A desditosa criatura rojou-se, atirou-se de joelhos, soluçando: Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida! Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. E, adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido: Por que atirastes fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma? Jamais te inclinastes para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não augustaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar?
nesse diálogo o nosso querido Gúbio, porque ela se viu numa condição de muita dor. Ela com a filha, o esposo preso e condenado, e ela se desesperou e optou em cometer o suicídio, sem pensar até mesmo na própria filha. Então ele faz agora uma pergunta, que é isso que nós temos sempre que fazer. Sempre terá alguém numa condição bem pior que a nossa. Então, por que atirar-te fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Por que atirar-te fora o remédio salvador? Quem é o remédio salvador? Porque por mais que seja realmente o julgamento não foi justo, obrigada. O julgamento não foi justo nesta encarnação, mas isso não quer dizer que ele seja a vítima dessa situação. Então, é isso que nós temos. Entrega total nos braços de Deus é aceitar. Mas, tia, nós não estaremos sendo muito passiva? Gente, nós sabemos em que momento a gente pode agir e em que momento nós não temos como agir. Ele não tinha como brigar contra a lei humana. O processo era aceitar e ela continuar a luta. Ou seja, meus irmãos, nunca desista de lutar. Nunca. Nunca. Sempre. Porque desistir de lutar é acreditar que Deus nos abandonou. Então vamos estar na luta, vamos estar... Meu esposo está preso. Vou trabalhar, vou cuidar da minha filha e vamos lutar. Quem sabe um dia ele não consiga a liberdade? Então isso é realmente entender o quanto Deus é soberano. E que Ele é o nosso Pai. Então não desista nunca. Além de um ato de covardia, é um ato de pleno desrespeito com a lei. Agora, obviamente, que a gente percebe alguns casos que as pessoas estão totalmente, realmente enlouquecidas. Um processo de loucura total. E num suicídio é sempre avaliado, sempre visto a condição e a intenção daquela criatura. Então, nós que já ouvimos tantos corações, alguns a dizerem em alto bom tom, eu queria tanto acabar com tudo. E a gente olhar e perceber o quanto a pessoa está muito, muito adoecida das emoções. Vamos ver então, quando a pergunta de Gúbio, por que não escutastes o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar, voz para suplicar? Explicou então a desventurada. A revolta consumiu-me. Sim, um momento de rebeldia põe um destino em perigo, como diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Infeliz de mim, suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Onde estava Deus que não me socorreu a tempo? A pergunta é inoportuna. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas, em breve, alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina que precisarás transpor, efetuando a própria recomposição. Por algum tempo, experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicar-te
a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. E, encorajando-a paternalmente, acentuou: Vencerás, Irene, vencerás. E aí vamos fazer um comentário dessa fala dele para a Irene, que é de fundamental importância em torno do suicídio. Então, a primeira pergunta dela é: onde estava Deus que me não socorreu a tempo? Então, nós temos uma tendência muito grande a transferir as responsabilidades das nossas atitudes. E quase sempre transferimos isso para Deus. Por que Deus fez isso comigo? Infelizmente, realmente é falta de maturidade. Por que Deus fez isso comigo? Por que que Deus não me ouviu? Por que que Deus não me escutou? Meus irmãos, Deus não é nosso empregado. E muito menos um pai que está pronto para atender os caprichos pessoais de cada filho. Ele é o pai justo, bom, misericordioso e, acima de tudo, educador. Aí, esses espíritos nobres têm um respeito muito grande pelo pai. Muito grande. Ao ponto de, no Livro dos Espíritos, eu não me recordo agora o nome da pergunta, mas o Kardec faz uma pergunta questionando por que Deus, né? E os Espíritos respondem: como ousas? Como ousas questionar Deus? Então a gente percebe que quanto mais evolução espiritual, maior o respeito por Deus. Então, quando a gente se deparar alguém questionando, imagina a pessoa dizer: eu briguei com Deus. Isso mostra o quão inferior é ainda essa alma. O quão inferior. Então, aqui ele já diz: a pergunta é inoportuna. A pergunta não cabe aqui. Qual era a pergunta que você deveria fazer? Procurar-te saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? Então, aonde tu te encontras que tu te esqueceste de Deus? Ao ponto de você se matar. Aonde tu te encontravas? Onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? Esquecer. Gente, eu não tenho mais solução. O que vai ser da minha vida? Como é que eu vou criar minha filha? Meu marido tá preso. Vou me matar. A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição, ou seja, de dor que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto, olha aqui, cavastes enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina que precisarás transpor. Precipício. Tua consciência e a harmonia divina. Essa harmonia divina aí a gente pode dizer com a própria lei. Efetuando a própria recomposição. Porque, meus irmãos, é o suicídio. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Lembra que ela está sempre com a mão na garganta? Colher fruto imaturo é praticar violência. Ela não queria a morte? Ela buscou a morte para quê? Para se libertar do sofrimento. Então, se libertar do sofrimento seria um fruto. Estava na hora dela colher esse fruto? Não. Isso é uma violência. Então, meus irmãos, fugir
do sofrimento, da dor, é um ato de violência. É querer colher um fruto que nós ainda não merecemos. E quantas vezes a gente não só pelo suicídio, mas a gente se afasta de tudo, a gente abandona tudo para não pagar o preço? Intoxicar-te a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma. E olha só, olha isso aqui. Intoxicar-te a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma. Aí, olha aqui. E poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Você está entendendo? Tipo assim, você não tinha tanta coisa assim para que venha atenuar essa tua falta. Qual foi o teu problema? O marido morreu? O marido está preso? Mas você tinha toda uma estrutura que poderia dar continuidade. E outra, você não era doente mental. Não estava num processo depressivo. Tinha uma filha para socorrer. Que era criança, claro. E poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. E aqui a gente percebe, por isso é que eu digo, quando você fala em suicídio, cada caso é um caso. Não percas, porém, a esperança, né? Imagina, não? E dirige os passos na direção do bem. Se o horizonte, por vezes, se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Vencerás, Irene, vencerás. E a gente sabe aqui dos processos das reencarnações que ela também terá que passar para reabilitar o seu corpo perispiritual. Meus irmãos, foi muita emoção. Nós estamos quase no final do capítulo, mas vamos deixar para o nosso próximo estudo. Agradecemos sempre a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais que nos ajudaram no estudo e na gravação desta obra, e solicitamos ainda uma vez mais que o nosso Senhor da vida também envolva a trabalhadora Letícia, que é a nossa irmã responsável pela edição do nosso trabalho. Que assim seja.